Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um episódio aí do podcast Imobiliárias em Foco. Estou muito feliz aí de estar recebendo de você participar disso. E hoje nós temos dois convidados que, para mim, muito especiais, porque eles são diretores da Imobiliária Mocambo. Não vêm falar especificamente da imobiliária e são clientes meus. Já conquistaram comigo um top de marketing no estado de São Paulo, mas isso é o assunto para um outro podcast, de como é que eles conseguiram essa façanha. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é sobre a manutenção de imóveis, né? Que a gente trouxe o Gabriel, que é especialista nisso, engenheiro, já vamos apresentar ele, e o Felipe também, que coordena todo o processo disso. Mas antes disso, eu quero agradecer aos patrocinadores, porque acreditam em você, acreditam no mercado imobiliário. Se eles não acreditassem no mercado imobiliário, não estariam fazendo isso. Então, muito obrigado a Quinto Crédito, muito obrigado à Superlógica por acreditar nesse trabalho, por acreditar no meu trabalho e por acreditar em você nas imobiliárias do Brasil. Bom, vamos lá. Eu vou falar rapidamente, depois eles se apresentam. Então, nós estamos aqui com o Gabriel Chagas. O Gabriel Chagas, ele é o que comanda todo o processo hoje de manutenção, desocupação da imobiliária. Ele é engenheiro formado, isso é show de bola. Nós temos o Felipe Chagas também, que é o diretor administrativo. O Felipe Chagas, hoje, ele já começou a fazer alguns trabalhos de consultoria junto com a gente, a clientes. Hoje tem alguns cursos meus que ele já participa nisso, então é um cara que entende profundamente nisso, e eu estou muito feliz de receber os dois. E Gabriel e Felipe, gostaria que vocês se apresentassem um pouco melhor sobre vocês. Bom, como o Rosalvo comentou, sou engenheiro civil, sou diretor da parte de manutenção e reparos da Mocambo. Sou formado em engenharia civil, estou concluindo agora arquitetura e urbanismo. Fiz algumas fiz aula em pós na Unicamp, em nível como aluno especial, como em nível de acústica, materiais. Estou cursando hoje também como pós inteligência artificial. Legal. E isso tem contribuído com o processo e com as manutenções da imobiliária. Maravilha. Show de bola, Felipe. Eu sou diretor administrativo da Mocambo, sou advogado, especialista em lei do inquilinato. E dentro dos diversos cursos que eu tenho na área toda de locação, de administração de imóveis, eu costumo dizer que eu acho que a minha maior faculdade é da FABABA, que é a faculdade da barriga no balcão. Uhum. Eu estou dentro do mercado imobiliário, estou desde os 13 anos dentro de imobiliária, na época que imobiliária ainda tinha balcão, né? Com as imobiliárias do formato antigo, balcão, grade, que isso aí acho que já ficou pro passado. Então, acho que a experiência conta muito. E aí, quando eu costumo falar com as imobiliárias, seja dentro com a minha equipe, ou quando eu estou para o mercado imobiliário falando, eu sei na pele o que é aquilo, as dificuldades de você tratar com o proprietário, de você tratar com o inquilino e como é que funcionam as coisas. Eu acho que a experiência é o que mais conta nisso. Né? E o legal também é que você também está especializando, me fugiu a palavra aqui, sobre a questão... Nós temos a justiça comum e nós temos a justiça O Tribunal de Arbitragem. Tribunal de Arbitragem, exato, que isso exato. Eu acho que vale, já fica convidado aqui para um dia a gente vir falar um assunto sobre a você que é de imobiliária, é importante isso, quer dizer, qual a diferença do Tribunal de Arbitragem ou não. Mas o Felipe está especializando nisso também, né, Felipe? Exato, aí né? Serve para um assunto próximo, mas é uma especialização que você está fazendo. Acho né? que a gente dá para fazer um bate-papo legal só sobre isso, mas nós vemos que as discussões acerca do mercado imobiliário, o tempo que leva na justiça e o que isso impacta na imobiliária, o quanto para você resolver um conflito é muito demorado e, acima de tudo, as decisões são sempre horríveis para o dono de imobiliária. A gente sempre dá aquelas coisas, decisões de primeira instância são aquelas que falam, eu não acredito nisso, a gente já nem espera ela, porque o juiz ele não é especialista sobre o assunto. No tribunal arbitrário, é uma câmara, é privado, né? E aí a gente conta sempre nas decisões com especialistas do assunto. Então ganha-se muito tempo e tem decisões muito mais assertivas acerca daquele assunto. Legal. Tem sido muito bom para a imobiliária. Vamos marcar um novo, já fica aí o convite, já fica você aí já sabendo que nós vamos ter um bate-papo sobre isso então. Perfeito. Eu já quero logo entrar botando aí não é nem cachaça mais, é botando a gasolina na fogueira, né, Gabriel? Porque toda pessoa que está nos ouvindo, que são os donos de imobiliárias, na verdade, quando a gente fala da dificuldade e de quem é a responsabilidade de um reparo,
o óbvio já baixa a cortina. Tipo, poxa, peraí, se é estrutural é do proprietário, se não é do estrutural, se não é estrutural é do inquilino. Afinal de contas, existe alguma regra nisso? Quer dizer, como é que eu determino a responsabilidade? Você, com todo o teu conhecimento, com a tua formação em engenheiro, o que você pode auxiliar o pessoal? Qual é a tua visão nesse sentido e por que muitas imobiliárias têm pensado errado nisso? Existem duas visões aí. Primeiro, a questão jurídica, que acho que o Felipe pode comentar um pouco disso, e a questão da engenharia quanto à perícia e a atribuição de quem é o culpado da história, de quem que deve arcar com isso. Questão jurídica, Felipe, você quer comentar? Eu acho assim, eu tenho uma visão, a visão mais prática, a maior dificuldade da imobiliária é a visão do proprietário e a visão do inquilino. Que para o proprietário, qualquer problema é responsabilidade do inquilino. Ele tem um imóvel, ele contratou a imobiliária e ele fala, eu não quero dor de cabeça. O meu imóvel tem que ser feita a manutenção, o inquilino que conserte, pronto, acabou. Já na visão do inquilino... Ou a imobiliária que conserte. Então, já na visão do inquilino, ele também tem essa visão. Eu contratei uma imobiliária, eu tenho que estar com o imóvel tudo funcionando, não tem que ter problema. Boa. E ele não tá nem aí que existe um proprietário e uma responsabilidade por detrás. Para o inquilino, a responsabilidade é da imobiliária, ponto final. E aí que nós ficamos aí, jogado aí para um lado e para o outro, e a grande dificuldade que a gente tem. Não é tão simples. Tanto é que você não vê ninguém, não existe uma cartilha para falar, isso é proprietário, isso é inquilino, porque muito depende da causa, o nexo de causalidade, né? Então a gente tem que ver a relação que existe entre o problema e se aquilo foi devido a alguma ação ou alguma negligência ou imprudência do inquilino. Boa. E a partir do momento, se puder dar um exemplo ou não, porque senão as pessoas que estão nos ouvindo, elas falam, tá legal, já sabia que tinha dificuldade, mas... a dificuldade nossa sempre vai pro lado do técnico, do perito. Tanto é que você vai ver que as imobiliárias não resolvem, vira jurídico, lá vai ter que fazer o quê? Contrate-se um especialista, um perito que vai dizer isso. Entendeu? Que aí a visão do perito que você vai enxergar, né? Sim, o jurídico tem umas palavras bonitas, né? Nexo de causalidade. Mas simplificando um pouco essa visão, no básico, a visão que a imobiliária pode ter, a princípio, é a seguinte. Se o imóvel não estivesse alugado, não tivesse nenhum inquilino lá nesse imóvel, esse problema existiria ou não? Ponto. Essa é a visão básica da imobiliária. Por exemplo, o que dá muito problema é a pintura externa. Se o inquilino não estivesse no imóvel, a pintura externa teria se deteriorado da mesma forma, porque a tinta está tomando ação do tempo, intempéries, e ela vai se degradar. A pintura externa é um exemplo típico. Só que, como você falou, tem que fugir do óbvio, né? Que surgem alguns problemas que não ficam tão evidentes. De quem que é a culpa? Se proprietário ou inquilino? Eu até comentei com o Felipe certa vez, um registro de banheiro é um exemplo clássico disso. Temos o registro embaixo do chuveiro, o registro de cima, que é o registro geral do chuveiro. Um é registro de pressão, outro registro de gaveta. Um deles, responsabilidade do proprietário, o outro, 90% das vezes, é a borrachinha, manutenção. A troca de borrachinha é uma manutenção periódica do registro. E é parte do inquilino. Temos também problema de telhado. O que vem à cabeça? Telhado é o campeão das reclamações da imobiliária, né? Eu acho que quando você fala... 99,99% problema do proprietário. E o proprietário fica a pé da vida, né? Porque nem sempre também é problema do proprietário. A gente encontra uns casos lá que eu vou te contar. Acho que o Gabriel tem um caso que a gente teve recente, inclusive, que o inquilino fez o terror, rede social, tudo tal, porque ele acabou de mudar no imóvel e tava chovendo dentro da casa dele. Né? Hoje o cara percebe aonde incomoda, né? E aí era um telhado tão problemático que o Gabriel acompanhou a equipe de reparos lá no imóvel, né? Que era por caso, aí foi constatado lá. Esse telhado ali já tinha sido revisado, eu cheguei no imóvel, tava um casal me aguardando. Parecia simpático o casal. Desculpa cortar, só um detalhe, tá? Antes disso, a imobiliária, a gente coloca procedimentos, porque hoje envolve um custo você mandar um prestador no imóvel. Que é o que todo mundo que está nos ouvindo está perguntando, que você é engenheiro. Só vamos entender que ele não tem engenheiro lá. Exato. Né? Dizer, então, assim, o que a gente faz antes do procedimento? A gente já tem toda a recomendação, manual de locatário, inquilino, ninguém subiu no imóvel, né? É proibido instalar antena. Então, antes de você mandar lá, óbvio, você já pergunta pro inquilino se alguém acessou o telhado ou não, e você tem todas as negativas. Não, ninguém subiu, ninguém colocou nada, instalou antena. Não, ninguém instalou antena. Então, beleza, vamos mandar um prestador lá. Gabriel acompanha pela gravidade do caso aí do inquilino, que do jeito que era um terror. Aí chega lá, o casal aguardando, subiu o telhadista no telhado, eu acompanhei ele. O ponto que o inquilino estava reclamando, uma antena instalada, uma antena de televisão.
na parte baixa da telha, a água vazando tudo para dentro, sem vedação nenhuma. Perguntei pro inquilino: foi você que instalou essa antena? Ele: não fui eu, já estava aí quando eu entrei, essa antena não é minha. Falei: não é sua mesmo? Certeza? Não é minha. Falei: posso ligar pro proprietário? Pode, essa antena não é minha, pode ver o que você faz, vocês que têm que consertar. Ele tava tocando terror já. Liguei pro proprietário. Falei: senhor proprietário, tô aqui vendo o problema no telhado, tem uma antena, e o problema no telhado é devido à instalação dessa antena, não tem vedação nela. O inquilino está falando que a antena não é dele, é sua. Posso retirar ela? O proprietário na hora. Boa. Show de bola. Boa. Leva embora. No que eu falei isso, o inquilino já regalou os 2 olhos. Mas ele não voltou atrás, ele bateu o pé que não era dele. Peguei, tirei a antena, tirei aquela antena, consertamos o telhado, levamos a antena. Do que a gente desce o telhado, eu passo na frente da sala do inquilino. Tava a mulher no telefone já pedindo uma instalação de TV. E reclamando, né? Reclamando. Levando minha antena embora. Eu saio do imóvel, deu um quebra-pau do marido e esposa. Da rua dava pra escutar os 2 brigando. Que levaram minha antena embora, não sei o quê. Entendi. Então, assim, a antena era do inquilino. Ele nega, pra imobiliária ele é tudo. Então, o inquilino hoje ele aprendeu como é que faz até pra imobiliária, até no imóvel. Então, ele vai negar porque ele sabe que se falar que é dele, não vai. O pessoal faz agora, tá? Mas e na vistoria, tava ou não tava? Quem sobe que no não vai telhado, fazer na vistoria no vistoria, telhado. é difícil, é uma Boa, dificuldade muito grande, né? Isso aí. A vistoria hoje ela é feita só, é um aspecto, como é que a gente diz o termo lá? Ela é uma... O aspecto visual do imóvel. Só estética, né? Legal. A vistoria, pelo profissional que a imobiliária contrata para fazer a vistoria, nem pode ser uma vistoria estrutural. Então, ela atesta as condições visuais do imóvel. E quais são os problemas de manutenção hoje mais comuns que você percebe enfrentados pelo inquilino no imóvel alugado? Qual que é o mais comum que você percebe? Bom, eu acho que tem 2 fatores. Questão construtiva e o fator humano, né? Que a imobiliária sofre com esse tipo de problema. Fator humano, acho que... Acho que o que mais sofre, eu acho que é o campeão, é telhado, infiltração, que por vezes é decorrente de telhado e por outras não. E entupimento, eu acho que uma coisa também muito comum e dá muita dor de cabeça na imobiliária. Acho que são os campeões esses daí, né? Uhum. E claro que dentro desses, eu acho que tem alguns fatores que influenciam. Acho que até mesmo na engenharia, quando a gente fala de problemas, assim, no cálculo estrutural, a gente leva em consideração região e intempéries. Então, dependendo da região, vai ter um pouquinho mais de problema com a ação do tempo. Uma região litorânea vai ter mais problema com ferrugem. Algumas regiões ventam mais, então vai ter mais problemas ainda com telhado, com telha soltando. Então, tem essa questão de regionalidade e tem a questão que é o padrão. Então, época de chuva, telhado é o campeão. Sim, eu sempre digo que choveu, dispara o telefone da imobiliária, seja ela qual for desse Brasil aí, né? Com certeza. E como é que são tratados aí os problemas de infiltração ou vazamento de água no imóvel? Qual é a responsabilidade do proprietário nesse sentido? Então, o proprietário ele tem que entregar o imóvel em condições de uso e habitação. Tá. Então, se tem um problema de infiltração no imóvel, ele tem que consertar esse problema de forma que não tenha um problema para a saúde do inquilino, não tenha proliferação de fungo. Então ele tem que garantir isso. A gente vai encontrar alguns problemas de infiltração que são um pouquinho menores. Então, infiltração, o vazamento de água é a mesma coisa? Não, é diferente. Boa. Um vazamento, quando a gente diz em vazamento, é um cano que estourou e está vazando água. A infiltração, a gente tem a infiltração que vem do solo, por capilaridade. Às vezes é feito a construção e esquecem de impermeabilizar o baldrame. Então, o rodapé da parede vai tudo subir água. E é frequente esse problema e a gente tem um déficit de mão de obra para consertar esse problema. Isso aí. Porque é uma questão técnica um pouquinho criteriosa, você tem que seguir os procedimentos de manual, horário, e a mão de obra nem sempre Deixa eu pegar um gancho aí, e aí eu queria, na sua visão, Felipe, beleza, isso é o problema que a grande maioria das imobiliárias que estão nos ouvindo tem isso, tá? Ok. Como é que você
como é que eu trato isso? Vamos imaginar que quem está nos ouvindo do interior do Mato Grosso do Sul, do interior da Amazônia, do interior do Mato Grosso, do interior de São Paulo, por que não? E 60% dos imóveis dele talvez possam ser casas. Ou seja, a vantagem do apartamento e da casa, o telhado é outra casa, então dificilmente vai ter um problema. Então, a partir do momento que na minha captação, eu percebo que esse problema pode ter sim um problema de infiltração, como que você sugere que a imobiliária possa se posicionar? Quer dizer, ela pode pegar esse imóvel estando infiltrado, ou tendo vazamento, ou tendo uma infiltração clara? Como é que ela se protege nisso? O primeiro passo, a orientação é a seguinte: se você vê que é fato, que existe um problema e que você vai ter uma reclamação, obviamente falar com o proprietário. Porque tem vezes que o proprietário ele não viu o imóvel dele e ele desconhece o problema. Acho que é o primeiro passo. Se ele não quer arrumar? Agora, imóveis que o proprietário não quer arrumar, a gente sempre tem que entender aí, que nem como o Gabriel falou, qual é o nível daquilo. É uma coisa que... porque o imóvel ele tem que ter condições de habitabilidade, de habitação. Tá? Boa. Então, se é um problema gravíssimo, que vai ser inviável a pessoa residir no imóvel, é complicado até para a imobiliária estar administrando. Agora, hoje a gente vai dizer o percentual de imóveis que tem problema de infiltração, principalmente os mais antigos, onde acho que a engenharia não tinha ainda... Não se fazia. Não tinha muito problema daquela infiltração que vem de baixo, né? Aqui na parede. Boa. O que não se pode fazer? Mascarar isso. Se você entrega um imóvel e ele está em ordem, e ele passa, depois de o inquilino entrou 3 meses, 4 meses e tem um problema, é óbvio que ele vai reclamar e ele quer o imóvel em ordem. Porque esse imóvel não tinha. Boa. Infiltração é o campeão de desocupação para o inquilino ficar desobrigado da multa contratual. Acho que já está de praxe para advogado colocar isso daí. Só pegar esse gancho aqui. Porque muitas imobiliárias que estão implantando o departamento de locação, ela está pegando o que eu chamo a beirada da sopa. Ela está pegando aquele imóvel que ninguém quer. E aí ela pega aquele imóvel que ninguém quer, a bucha para ela é maior. Ela pode fazer algo, na tua visão, em termos de vistoria, para que isso fique... É possível isso ficar claro no início? Ela pode se proteger nisso? Ela pode e deve se proteger, explicando na vistoria, porque o que você não pode é mentir, é você omitir para o inquilino. Olha, você está alugando essa casa que é a coisa mais linda, ó, quase nova, tal, beleza. E depois começa a aparecer um monte de problema. Então, a partir do momento, nesse caso, para quem estiver nos ouvindo, ele pode sim ter uma infiltração clara. Esse imóvel tem infiltração. Ponto. Exato. E aí, se o inquilino assinar que tinha ciência disso, tudo ok? Sim, fica muito difícil depois para ele, vou desocupar, quero ficar livre da multa porque o imóvel está com problema e o proprietário não conserta. O que a gente tem que provar é que ele estava ciente já que o imóvel tinha aquele problema, certo? E principalmente se houve alguma negociação, algum desconto por aquilo. Por exemplo, nós temos um imóvel lá, uma proprietária, o imóvel dela é aquela infiltração que vem do chão e quase nunca resolve. Como é que a gente faz o contrato? Você pega as casas vizinhas ou casas similares, o valor é 1.600. A casa dela está alugada por 1.300, é especificado no contrato que o valor de mercado... Isso é uma grande dica para quem estiver nos ouvindo. Exato. Então é especificado, olha, o valor dessa locação desse imóvel é 1.600, tem um desconto de R$300 por conta de um problema grave de infiltração em um cômodo, então, ou seja, não impede, a casa tem 3 quartos, não impede que quem só use 2 ou não use sempre aquele quarto, que utilize-se do imóvel. Então, tem um desconto por conta desse problema que é de conhecimento do inquilino e que não será resolvido. Então, é uma coisa já pré-acordada, tanto em contrato especificado em vistoria. Isso, deixar claro isso, não só nas pequenas linhas do contrato, porque ele pode dizer que foi enganado, Exatamente. O Brasil tem essa situação, mas na vistoria deixar claro que existe esse problema e que ele tem ciência. Não colocou nada. O inquilino ele está pagando pelo valor de mercado, pelo justo. Então, se ele paga o valor de mercado, ele tem que ter o imóvel em ordem. É que o juiz, Felipe, ele não sabe o que é valor de mercado, né? Não. Então, como é que... o que ele sempre vai avaliar, talvez, e aí é onde você pode auxiliar as imobiliárias, esse cara tinha ciência de que isso estava ocorrendo, então como é que ele deixa isso? Eu acho que existem 2 formas de você fazer isso. Primeiro, entendendo se já colocando o valor do contrato no valor de mercado, então, ou seja, o inquilino aceitou alugar por aquilo e aceitou ter um desconto e o proprietário concedeu um desconto por conta de um problema que inviabilizou um corredor, um quarto, algum cômodo do imóvel, um escritório, alguma coisa. Então, ele já foi uma negociação por aquilo. Isso. E especificado na vistoria. Se não há dessa forma, se a vistoria diz que o imóvel está todo em ordem, pintura nova, a hora que começa a aparecer os problemas, é a obrigação sim do proprietário, ele tem que colocar. Tá. Sob pena de
não resolveu, o inquilino vê, não resolve, ele vai desocupar esse imóvel tranquilamente e ser dispensado de multa contratual. Quando não ocorrer ainda de um juiz inverter e dar para que o proprietário tenha que pagar a multa para o inquilino. Estava lembrando agora, tivemos um caso bem evidente disso com uma chácara. Eram 2 casas dentro da chácara. Uma estava com infiltração na casa inteirinha. Só que eram 2 casas. Ele alugou abaixo do valor de mercado para o inquilino usar uma delas e a outra estava lá para não ser usada. Entendi. Exato. E deixando claro isso. Exatamente, com valor bem menor. Bom, pegando essa linha aí, Gabriel, veja, hoje em dia, quem está nos ouvindo aqui, o que ele mais quer é pegar uma casa bacana para alugar, com piscina, show de bola, fantástico e tal. E a Mocambo, ela teve um problema uma época sobre uma piscina de vinil, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, o cara rasgou, a responsabilidade é do proprietário, é do inquilino, porque é muito bonito na hora que eu alugo um imóvel com piscina. Campeão, se é uma piscina de vinil, campeão. A gente discute muito sobre isso, que existe uma dificuldade até de a gente entender, o Gabriel explica muito bem isso aí, até fala, mas a piscina de vinil é óbvio porque ela vai dar problema em, sei lá, quanto tempo tem uma vida útil. Sim, eu acho que o mais importante é que é ter o ponto de vista também do inquilino, que ele nem sempre sabe qual o uso correto do equipamento. Então, a imobiliária, a gente tem como procedimento, já nas vistorias, passar instruções quanto ao uso de equipamentos específicos. Então, não é só o caso da piscina, mas, por exemplo, tem a piscina, boiler também, a gente teve um caso emblemático, a gente pode citar ele também. Hidromassagem. E na piscina, saunas, no caso do vinil? A piscina no vinil a gente tem que passar orientação também com relação da manutenção, para não esvaziar a piscina, para ela não ficar tomando sol sem água dentro, porque pensa, até mesmo a pressão é diferente com água e sem água, então você tirar a água da piscina, você pode estar antecipando uma degradação dela. Então, sem falar custo, né? Às vezes o inquilino tira toda a água, pega o imóvel com água, entrega sem água e o proprietário fica puto, porque não é barato colocar água na piscina. E quando a gente fala em reparo no imóvel, quando o inquilino relata, existe algum prazo pela lei? Qual é o prazo aí, Felipe, para que ele faça afinal de contas, né? Porque... essa pergunta é muito interessante. E essa pergunta até em cursos que a gente ministra, quando o pessoal sempre pergunta qual é o prazo que tem um proprietário para resolver o problema. Quando eu vou responder ela, todo mundo já pega papel e caneta na mão para anotar, que eu falo, vocês querem saber aonde na lei fala sobre isso? Todo mundo já pega papel e caneta para anotar. Encanto nenhum. A lei não determina. Legal. Então a orientação que a gente tem é, se a lei não determine você em contrato, que é livre. Você acordar entre as partes as regras da locação. Então eu recomendo, e nós fazemos dessa forma, de estipular qual é o prazo que tem o proprietário para resolver um problema e ainda você diferenciar, porque você não pode colocar todo o problema como se fosse urgente. Então você tem um prazo para ele responder acerca do que vai ser feito no negócio. Número 1, prazo para responder. Exato. E um prazo para ele responder aquilo que é urgente. Tá. Então essa é a principal recomendação. E para ele fazer também. Porque o prazo na cabeça do proprietário é quando sobrar um tempo, eu acho que não é tão grave assim, eu acho que ele vai esquecer, deixa ele que resolve sozinho e não me cobra nada, porque o proprietário, por vezes, e pasme, é o que acontece na prática, às vezes o inquilino ele cansa de reclamar, ele vai lá mesmo e resolveu e acabou e não fala nada. Entendi. Não é a grande maioria dos inquilinos. Agora, prazo para o inquilino é para ontem, né? Ele liga de manhã, quer que você vá lá à tarde. Então, é bacana também a imobiliária perceber que a manutenção em si, ela não é um bicho de 7 cabeças. Quer dizer, desde que ele tenha estruturação, que ele tenha um contrato pensado nisso, ele acaba tendo vantagens nesse sentido e uma segurança também, né? Exatamente. Sim. É muito importante, né? O maior amigo aí da manutenção é o contrato e a vistoria. O contrato e vistoria vai ajudar muito quanto a isso. Boa. Legal isso. Tá, e nesse caso o inquilino, a gente está só crucificando aqui o proprietário. Como é que o locador verifica se o inquilino está cumprindo corretamente essas tarefas de manutenção, se é que tem ou não? Como é que a imobiliária, ela controla, não controla, perde o tempo dela com isso? Porque tem imobiliária que ela quer, nossa, eu tenho que ir lá ver de vez em quando, quer dizer, que na minha opinião, sei lá, perdeu o tempo dela. Então, quando que você verifica isso? Ou como é que eu avalio isso? E bacana. O que eu faço em caso de um dano causado pelo inquilino no imóvel durante a locação? Então, você pode acompanhar até, fazer vistoria
não sei se é o Mas ideal, você fazer isso né? durante a locação, Imagine. tá cheio de gente dizendo por aí na internet, olha, vistoria um imóvel, leve flores para o inquilino, vai ver como é que tá a casa. Boa. Eu acho que isso, se você administra 100 imóveis, Vai conseguir. tranquilo, consegue. Boa, Agora, quando a gente passa de 1000 imóveis, você muda a filosofia. Levar muda. flores Não tem para inquilino é como, não dá. fantástico. Vir imóvel, abre uma floricultura. Não dá, né? Começa por aí. Ficar visitando, esquece. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Então, não tem como, e não aconselho você ficar visitando, vendo imóvel, olhando, e Boa. até a estrutura que você tem, esquece. Então, na verdade, por mais que a imobiliária reclame que, putz, eu fico apagando incêndio, eu fico apagando a emergência é importante existir. Exato. Ela faz parte, é isso? Exato, mas aí você vai pegar muito proprietário, saiba uma coisa, se o inquilino estiver usando mal imóveis, o proprietário ele descobre fácil, tá? Sempre vai ter um vizinho, ou o proprietário mora próximo, ele vai olhar. O grande problema que nós temos é o proprietário que quer que a imobiliária vai lá vistoriar o imóvel. Boa. Então, assim, a gente tem que entender e colocar as regras até que ponto isso é obrigação, se é serviço da imobiliária ou não. Legal. Então, assim, nós deixamos acordados, e o que tem isso com o proprietário, que tem vistoria inicial e vistoria final, certo? A vistoria no meio da locação, o proprietário ele tem o direito sim de ir, e se é acompanhada, qual é o custo que a gente cobra para isso? Pronto, resolveu, morreu o assunto. Você pode fazer uma vistoria, acompanha lá o proprietário, vê o que ele quer ver, se há algo específico, se quer tal, e qual é o valor que se cobra por isso. Se não, se você perguntar ao proprietário, ele vai querer que a cada 3 meses você olhe o imóvel dele. Boa. Bom, vamos pegar para falar, desculpe. Não, eu acho que também, durante a locação, tem a questão, pode, mas é questão de custo. Após a locação, é onde, na maioria das vezes, é constatado se o inquilino danificou ou não o imóvel. Legal. Daí a gente entra também na questão do dano existente no imóvel. Às vezes, existe um dano no imóvel que não foi causado por inquilino, mas se agravou. Também tem essa questão. Boa, deixa eu só te dar um cliffhanger aqui, que é o seguinte, vamos brincar, imaginar aqui, pegamos um avião aqui e vamos pousar em Santa Catarina. Santa Catarina, todo ano está tendo vendavais, ou seja, está tendo fenômeno natural, essas intempéries aí nesse processo. Beleza, tô lá morando, maravilha, destelhou minha casa, aconteceu o que tinha que acontecer. Beleza, quem paga isso? Porque vai ter que reparar esse imóvel. Então, esse fenômeno natural. Depende. Pode ser proprietário ou pode ser inquilino. Maioria das vezes, proprietário. Tá. Então, normalmente o que acontece? Um vendaval que destelhou. Então, se o vendaval destelhou, era para ser previsto já na estrutura da casa para não ter esse destelhamento. Tá em norma isso. Agora, tem a questão de incêndio, que daí é legal também se acompanhar a contratação de seguro incêndio da imobiliária para garantir o proprietário, que seria a reconstrução. É o patrimônio do proprietário, né? Se o proprietário não tem isso assegurado, imagina dar um problema desse. Eu tive um caso que, não sei se você, para ilustrar, para quem estiver nos ouvindo puder comentar, que eu acho que ele é legal. Uma casa numa cidade do interior de São Paulo, e essa casa pega fogo. Dá para piorar? Dá. A imobiliária não tinha feito o seguro incêndio. Dá para piorar? Dá. O bombeiro foi lá e fez um laudo, pasme, onde no laudo ele coloca o seguinte, que a culpa foi do fio velho, o fio que estava. Então eu tenho, de um lado, um inquilino, obviamente nesse caso uma pessoa humilde que perdeu tudo. Essa brincadeira pode custar um caminhão de dinheiro, que não é nem só a questão da casa agora. Qual que é a percepção disso? Porque aí eu tenho uma pergunta que é muito para quem está nos ouvindo. Eu não vou chegar para o dono do imóvel, o senhor tem que trocar o fio. Porque trocar o fio, o cara vai dizer assim, faz o seguinte, como não tem uma exclusividade no Brasil, amigão, vai chupar seu dedo aí que eu vou alugar para outra imobiliária. Qual é o caminho num caso desse? Como é que a imobiliária pode se precaver nesse sentido? Porque esse bate-papo que nós temos de manutenção, ele é um bate-papo sempre da prevenção. Quer dizer, não é um bate-papo do jurídico, que aí já explodiu, né? Como é que a imobiliária pode ter um cuidado maior nisso? Isso eu acho assim, a gente não foge disso da obrigação, até pelo lado jurídico, de como a lei do inquilinato trata essa questão. Boa. O que a gente tem que entender é que proprietário e inquilino não tem obrigação de entender isso.
E nós, imobiliários, como especialistas do assunto, temos obrigação, e esse é o entendimento, e de orientar as partes. A lei do inquilinato determina que o locador ele tem a obrigação de pagar pelo prêmio do seguro contra incêndio do imóvel, salvo disposição contrária em contrato. Exatamente. Só que ele nunca sabe disso, ele não tem. Então a imobiliária, ela finda puxando para ela isso e a responsabilidade, porque o proprietário ele entende, eu deixei com você, você tem que cuidar de tudo. E a maioria das imobiliárias repassam esse custo ainda para o inquilino. A imobiliária que não faz seguro está correndo um grande risco. E aí, se ela quiser continuar dessa forma e não fazendo, eu aconselho só que ela deixe isso bem claro para o proprietário, que a responsabilidade é dele. Matou a pau, porque ele pode alegar que ninguém avisou ele. Exatamente. E também esclarecer para o inquilino que aquele imóvel, não, gente, não sabe, porque ela vai acompanhar se foi feito ou não. Por exemplo, pegou fogo, estragou os bens do inquilino. Porque quando há um sinistro, ele vai pagar não só a reconstrução do imóvel, como ele vai ter um percentual lá para pagar aquilo que se perdeu dentro do imóvel, os bens do inquilino. É a segurança que a imobiliária tem no caso do Exatamente. Corre-se o risco também, aí o que as imobiliárias fazem? Aí pega contrato padrão e faz, puxa, eu vou falar isso pro proprietário, você tá doido, ele vai empurrar mais custos, ele não quer pagar nada. Então vamos simplificar. Como é que vem os contratos padrões com essa cláusula? Vou colocar lá que é a obrigação do inquilino fazer o seguro e acabou. Fim de papo. Então deixei meu proprietário tranquilo que, olha, eu falei pro inquilino que tem que fazer. Você está assumindo uma outra responsabilidade. A partir do momento que você fala que é responsabilidade do seu inquilino fazer, você como administrador está confirmando, verificando isso, porque a imobiliária é responsável. Se ela não está tendo o cuidado, a atenção de, meu amigo, me dá a pólice. Você fez o seguro ou não fez? Boa. Então, simplesmente ela colocar a cláusula que a responsabilidade é do inquilino e não acompanhar, também vai trazer responsabilidade para a imobiliária. Quando você fala em responsabilidade... que nem você comentou um caso em que... a culpa era a própria estrutura da casa, mas podem ter outras situações. Por exemplo, tivemos um caso que caiu um balão e pegou fogo. Então, fica contente, né? O proprietário e o inquilino com uma situação dessa. Imagine se não tem o seguro. Exatamente. E tem muitas imobiliárias hoje que não têm esse controle. E isso é uma coisa que realmente... essa questão, óbvio, do consultoria há mais de 30 anos para tudo quanto é imobiliário nesse Brasil. Isso são coisas que aconteceram, né? E normalmente a culpa de tudo é da imobiliária. O proprietário, a hora que acontece alguma coisa, ou é imobiliária. Tem que achar o culpado. Você vai andar inquilino e proprietário junto. E aí vai da inquilino e vai imobiliária. E tem um ditado que diz, né? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Exato. Então assim, hoje, se você partir, por exemplo, as locações não residenciais, existem algumas atividades até que seguro nenhum pega. Ou de uma dificuldade muito grande. Nós temos um caso de um galpão de 5.000 metros quadrados que pegou fogo. Você imagina assim, acho que a cidade inteira. A gente tá no interior, uma cidade de 120 mil habitantes. Então, anos atrás, você olhava para quem saía na casa de manhã, pegava fogo. Você olhava para a cidade inteira, sabia que pegou fogo naquela empresa. E aí, administrado pela imobiliária, com a tranquilidade, entre aspas, que a gente tinha, e como é que resolveu, porque a gente sabia que o imóvel não tinha seguro, por causa da atividade que era de alto risco. No entanto, quando a gente apresentou o inquilino e sabia dessa atividade, a gente esclareceu para o proprietário. Foi a opção dele. Falou, olha, seu inquilino não vai conseguir fazer seguro. Você aceita ou não? Tem proprietários que preferem não alugar. Não quero, eu quero outra atividade. E tem proprietários que às vezes até tá com aquele imóvel parado, aceito e entendo, corra seu risco. Se o inquilino for por culpa dele, ele reconstrói. Tanto é que nesse caso a gente resolveu, o inquilino reconstruiu o imóvel. O que aconteceu. E a história que vocês construíram, que eu acho que é muito legal, isso também me dá muito orgulho disso, óbvio. Porque quando você fala desses habitantes, ele está falando de uma cidade chamada Itatiba, que é onde vocês ficam hoje, líder absoluto na cidade, quer dizer, vocês ganharam um prêmio Top de Marketing agora em 2020, especificamente para o estado de São Paulo inteiro, quer dizer, putz, isso é muito legal. A gente foi a primeira cidade no interior de São Paulo a ganhar um prêmio desse. Exatamente. Muito contente. Vocês foram a primeira imobiliária no Brasil a colocar, se você pudesse, não estamos nesse assunto, mas só dar um ganchinho, a colocar o cartão de crédito com cobrança recorrente. Exato, né? Exato. A gente colocou a opção de pagamento do aluguel através do cartão de crédito, mas não do cara ir lá e passar na maquininha do cartão de crédito, não. É dele deixar o pagamento de forma recorrente, assim como ele faz com a conta lá da internet, da TV por assinatura, e isso fica mensal. Então foi uma coisa que hoje o grande problema da maquininha ela é a taxa. E aí quando você diz ainda para o aluguel, que para um valor de aluguel você vai pagar lá, sei lá, 3, 4% de uma taxa de maquininha, é inviável para o imobiliário. Boa. Então a gente conseguiu uma negociação de deixar isso num ticket médio, num ticket, e foi muito legal isso, a gente ter essa experiência e ser pioneira, inclusive no Brasil. E foi uma das razões de na época conquistar, eu digo a gente que eu me sinto dentro disso, óbvio,
conquistar o Top de Marketing em São Paulo, que é um prêmio muito forte nesse sentido, né? Com certeza. Pegando o gancho da responsabilidade que você estava falando, vou falar uma coisa bem bobinha aí para a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo, mas não sei se é tão bobinha assim. E quem que é a responsabilidade, quais são as responsabilidades do locador, se é que tem, quando a gente fala em jardim ou quintal? Dá problema bastante também, Dá. né? Dá também. Poxa. A gente tem responsabilidades do locador, do locatário, e também tem Mas se o locatário mora, qual é a responsabilidade do locador? Pessoal, locador, porque eu digo isso, desculpa, tá? Mas é que até juiz erra, né? Locador ou proprietário? Eu já gosto Locatário de falar ou inquilino? Locatário e inquilino. Inclusive, já troquei inclusive no contrato de locação. Pasme, eu tive uma história, inclusive, quando eu mudei a chavinha, foi dentro de uma sala de um juiz. Quando a gente fez um acordo de um inquilino que devia ao proprietário, um valor assim de 10 mil reais, e aí foi acordado lá em pagar em 10 parcelas de 1.000, e aí saiu o juiz na formalidade do acordo, que o locador vai pagar ao locatário 10 mil reais. Inverteu. Eu falei, cara, se juiz erra. Falei, vamos simplificar as coisas. Ninguém tem a obrigação de saber. Se o nome da lei é lei do inquilinato, por que a gente não chama o inquilino do inquilino, que todo mundo sabe, ponto final? Então, hoje eu tenho nos meus contratos lá, é inquilino. Porque aí você tem uma preocupação de trazer regras para o teu contrato, certo? Que já não é fácil você discutir isso, mas você coloca lá na regra. O locador tem que fazer isso, o locatário tem que fazer aquilo, locatário. A hora que você tá lendo lá no contrato, nem as pessoas se embananam, não sabem nem quem é a obrigação de quem, se ele é locador ou se ele é locatário. Entendeu? Então acho que é mais fácil de simplificar. Qual seria a responsabilidade, então, do proprietário nessa questão de jardim ou quintal? Então, tanto o proprietário quanto o inquilino, o proprietário quando está vazio, o inquilino quando está dentro do imóvel, né? Ele tem que manter, aparar a grama, não pode deixar criar mato, porque é uma questão de saúde. Então, Entendi. Não pode deixar um jardim criando dengue, por exemplo, porque você vai estar afetando seus vizinhos. Tem regiões que tem índice de escorpião, então você deixa um entulho no seu quintal, você tá tendo um criador de escorpião. Cara, eu atendi já alguns clientes no Mato Grosso do Sul, que eu tinha que ter uma vacina por causa do mosquito, que eu não lembro o nome agora. Não era dengue, acho que não sei se era dengue ou não. Porque teve uma proliferação, me fugiu o nome da palavra agora, de tanto mau cuidado que tinha no jardim dos imóveis na cidade. Quer dizer, que é uma febre. Agora é uma febre que dá na pessoa. O problema é que daí pessoa. que tem inquilino que para resolver o problema ele acaba com o jardim, arranca a árvore. Boa. Então, caso Cara, disso... só por curiosidade, e aquela jardim, aquela flor maravilhosa que o proprietário, a avó dele plantou, e o cara vai lá e arranca? Pois é, eu tive inquilino que ele arrancou o coqueiro que foi plantado pelo avô da proprietária. Então aquilo lá, qual é o valor de um coqueiro ainda com valor sentimental do avô que já falecido, e o inquilino foi lá e simplesmente tirou sem autorização. Então assim, é óbvio, o inquilino ele tem a obrigação da manutenção, mas ele não pode mudar, ele não pode alterar, nem cortar sem autorização do proprietário, assim como todos os itens da casa. Então é muito importante você ter isso no contrato e ressalvar, inclusive, quando você tem imóveis com jardim, dessas proibições, de como tem que ser tido a poda, porque hoje você tem muita casa em condomínios e coisa que o valor do paisagismo ainda é alto, e aí você vai lá inquilino e deixa de cuidar do jardim da proprietária e entrega com as flores tudo morto, E falando em jardim, qual é o procedimento que as imobiliárias têm, ou que vocês têm, para lidar com praga e inseto no imóvel já alugado? Olha, hoje também, essa boa pergunta, isso aí também dá muito problema do pessoal ligar na imobiliária, putz, estou com infestação disso, estou com infestação daquilo. Cara, eu entendo, e a gente tem isso da obrigação do inquilino pagar por aquilo que é do uso dele, certo? Então, se a gente entende que é uma coisa regional, que é época do ano, porque assim, a primeira questão o problema é só na casa dele ou é uma questão no bairro, é na vizinhança, isso. Então, hoje a dedetização, ela tem prazo de validade. E que muita gente quer, às vezes, o inquilino, que o proprietário fique dedetizando o imóvel enquanto ele mora lá, né? Então nós entendemos que ele tem que pagar para o uso dele, no período que ele vai morar no imóvel. Mas a gente pega a moda. O imóvel comercial, restaurantes, todos precisam de dedetização. E vai lá, o proprietário faz. Boa. Tá? A chave de tudo, a gente costuma dizer, é você ter contrato muito bem elaborado, regras bem definidas e esclarecidas para proprietário e inquilino, e principalmente uma vistoria bem feita. Mas uma vistoria bem feita, inclusive com determinações das obrigações,
certo? E de orientações de uso. Acho que a gente já falou agora, você citou lá aí o exemplo, a gente falou da piscina, que dá problema pra caramba. E aí, a hora que estoura, o inquilino vai falar que a piscina que era uma porcaria. Mas aí a gente vai ir afinal. Estourou por quê? Porque deixou a piscina vazia. Hidro que queima motor. E não só de estourar, né? Instruções do tipo, nem sempre o inquilino sabe que para ligar a bomba da piscina tem que estar, o nível da piscina tem que estar alto. Pô, é por causa da hidromassagem, né? Se não tapar. E você sabia, se você não colocar essa orientação e queima, você não pode responsabilizar o inquilino, você sabia disso? Porque se o inquilino, se ele nunca morou numa casa com hidromassagem, qual é a obrigação dele de saber que tem aquilo lá tem de uso? Nenhuma, você que tem que ter a preocupação de orientar a forma correta do uso do produto. Porque ele não tem como saber. Tivemos um caso com boiler também. O boiler... Putz, o boiler, cara... Foi de quanto a conta? Você imagina chegar uma conta de R$1.800, o inquilino, morando numa casa de um aluguel, a casa de R$1.400, R$1.500, a conta chega no valor do aluguel. E qual que foi o motivo? E a gente não sabe, cara, quando vai ver lá o que era. Tinha um interruptor embaixo na casa que ligava o aquecedor elétrico do boiler. Imagina o interruptor de tomada, o inquilino. E aí você vai tirar a razão do inquilino? Ele falou, cara, eu tô acendendo meu jardim, como é que eu vou saber que esse interruptor é o boiler que tá em cima da casa? Ele nem sabia que a casa tinha boiler. Então, assim... Imagine, aquecendo de forma elétrica a água dia e noite. Pasme. Esse foi um pouco doído até pra gente, pra imobiliária, mas foi o preço que custou pra gente, tá? Porque o cara que tá nos ouvindo nessa hora diz assim, cara, quer saber? Tô fora da locação, né? O cara tá nessa, porque a gente tá falando umas situações assim, e eu, Rosalvo, acredito muito, defendo a tese de que a locação é um mantenedor financeiro da imobiliária. Uhum. Eu, Rosalvo, desculpa aí quem tá me ouvindo, respeito a opinião de cada uma, mas a minha opinião, eu tenho direito, é de que a pergunta não é se uma imobiliária vai fechar se ela tiver somente vendas. A pergunta é quando ela vai fechar, porque ela vai fechar, né? E vocês foram imobiliária que veio do nada. Vocês vieram de 80 imóveis, 70 imóveis e transformaram, não vou dizer o número de imóveis, porque isso é o maior segredo que a imobiliária tem que ter. Pois é. Porque senão o concorrente acaba... A gente só pode contar um case que é legal, que eu só posso adiantar que, assim, em menos de 5 anos a gente saiu de menos de 100 imóveis para mais de 1.000 imóveis. Isso. E como é que, por exemplo, para o cara que está nos ouvindo, o que vocês diriam de vocês sair de 80 e chegar a líder de mercado na tua cidade? O que você diria para esse cara que está discutindo se ele melhora ou não melhora a alocação dele, o cara que está tendo dor de cabeça nesse momento, que toque você daria para ele aí? Eu acho que ele tem que dar graças a Deus, né, que tem dor de cabeça, né? Na locação. Eu falo todo dia, inclusive, isso pra minha equipe. Putz, não aguento mais dor de cabeça. Falei, agradeça, senão a gente não tinha esses imóveis para administrar. Exatamente. Porque se fosse tão simples, o proprietário ia precisar de imobiliário para quê? Então a gente tem aqui, inclusive, agradecer que realmente é complexo, que é difícil, que a cabeça do proprietário é totalmente para um lado, do inquilino é totalmente para outro, porque a gente tá ali para fazer o meio termo e para colocar regras, né? Por isso que a gente bate na tecla. E agradeça que é problemático, senão ninguém ia precisar de imobiliário. Legal. E quais são os meios aí disponíveis hoje para que você possa resolver o conflito entre o proprietário e o inquilino? Esquece o jurídico, né? Esquece a discussão jurídica. Quais são os meios aí que vocês sugerem aí? Hoje, se você não tem uma gestão e aquilo que não é resolvido, e principalmente o que se complica, e volto a falar, aquilo que não tem regra se complica e cada um vai defender, puxadinha vai para um lado e aí virou um problema. Hoje, infelizmente, aquilo que não se resolve na conversa é somente via judicial. E aí cai naquela questão, qual é o custo, qual é o tempo para se resolver isso daí? E por vezes para você levar isso e explicar para um proprietário que para resolver esse problema dele vai 1 ano, 2 anos, eu estou no interior, nem sei, talvez cidade de capitais demora é muito mais. Então nesse tempo todo corre o risco de você talvez até perder um cliente, um proprietário. Mas a gente não escapa disso, né? Que é o judicial. A outra forma que tem, onde a gente vem ganhando tempo nas soluções, é na Câmara Arbitral. E você tem um tempo muito mais curto para uma solução de um conflito desse. Legal. Agora, se a gente estiver falando em prevenção, o grande aliado aí é a vistoria. A vistoria, ela vai diminuir um número enorme de Então, os cuidados da vistoria é uma coisa extremamente importante. Exatamente. Pontuar usos, detalhar o estado do imóvel. Então, uma vistoria bem feita, ela vai diminuir várias discussões do encerramento. Tá. Bom, nós estamos chegando ao final, esse papo é muito bacana, né? Todo mundo vai falar, putz, tal. Eu acho que esse assunto é um assunto gostoso de falar para quem é dono de imobiliária, eu acho que isso é muito bacana.
Eu queria encerrar, Felipe e Gabriel, começando por você, Felipe. Às vezes muitas pessoas aí estão se perguntando se é possível ter uma mentoria com você ou tal, que eu acho que isso é legal. Eu já falei no início, você tem feito algumas consultorias junto com a gente, junto com o meu escritório, tem feito parte de cursos meus. Então, gostaria que você desse o seu contato, né? Onde é que a pessoa te acha, no Instagram, seja lá o que for, para ela que ela possa entrar em contato, e se é possível a questão de mentoria. E você também, Gabriel, se puder, para a gente possa encerrar isso, esse nosso papo aí, que se alguém quiser conversar com você, qual seria o canal e qual seria o caminho aí. Perfeito. Vou deixar o meu contato aí, @Felipe Chagas. Hoje eu tenho ajudado, sim, imobiliárias a encurtar o caminho, de não passar por muitas coisas que eu passei, de que eu passei, paguei para aprender, né? E aí a gente se organizar dessas formas, tanto da parte de administrativa, na jurídica, nas coisas funcionais, né? Tem ajudado isso. Então, quem quiser procurar, pode aí entrar, me localizar, falar aí que a gente tem feito um trabalho muito bacana, inclusive, né? Com o Rosalvo Barreto, concursos que a gente tem feito junto e passado o conhecimento que a gente tem, principalmente na parte da administração de imóveis, de encerramento de locação. Certo? Legal. Inclusive, você já está convidado para um próximo podcast nosso, que nós vamos agendar o dia e tal, ainda para a gente falar de desocupação, que o pessoal tem muito interesse sobre isso. Com certeza, né? Vamos falar sim. É a hora da verdade, né? Onde que você vê todo o seu trabalho, desde o início e o meio, se foi feito de forma correta ou não. É lá no final que a gente enxerga, né? Maravilha. E você, Gabriel? O meu é Gabriel Chagas, e se quiserem conhecer um pouco mais também a imobiliária, o site da imobiliária é mocamboimóveis.com.br. Maravilha. E a você que nos ouviu até agora, te agradeço muito pela audiência. Já explicando, você já sabe, o nosso podcast ele é um podcast voltado para você, por isso ele chama Imobiliárias em Foco, porque ele é voltado a imobiliárias. Alguns podcasts, eles são feitos diretamente somente comigo, porque eu acredito também que eu estou conversando com você. Então, às vezes tem alguns assuntos que ou a gente não tem alguém para discutir, então tem assuntos que sou eu com você, e tem assuntos que a gente traz pessoas muito legais, mas sempre nós temos o cuidado de que se essa pessoa vem falar algo voltado para a imobiliária, afinal de contas, o nosso projeto é Imobiliárias em Foco. E volto aí a agradecer a Quinto Cred, volto a agradecer a Superlógica, que sem o apoio deles a gente não conseguia ter um projeto como esse para levar informações aí a todo o Brasil, ao pessoal que também segue a gente fora do país. E só tenho a agradecer. Muito obrigado aí por você estar comigo.